É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Eu sou o professor Loretti e hoje eu estou aqui com os meus amigos Fábio Delfino e Rogério de Moraes. Nós estamos aqui para transmitir conteúdo sobre MADA. A gente vai conversar bastante sobre isso, vai falar sobre soldagem, vai falar sobre dúvidas que puderem surgir aqui do pessoal que está acompanhando o nosso canal, do nosso pessoal que estiver assistindo aqui. E eu vou começar apresentando aqui o pessoal, então. Hoje eu estou falando com o meu grande amigo Rogério de Moraes, que é da Equaliza Treinamentos, que é uma escola de soldagem, assim, um centro de formação de soldadores muito importante na região de Sorocaba, que é uma grande região, uma região fomentada de indústrias aqui no estado de São Paulo. E eu estou também falando com Fábio Delfino, grande Fábio, meu amigo de FATEC, né? Todo mundo aqui é fatecano, nós já nos conhecemos há bastante tempo e hoje nós vamos bater esse papo sobre esse processo tão fantástico, tão produtivo, a indústria tão inovador, principalmente no Brasil. Então, ambos, né, tanto o Fábio Delfino quanto o Rogério de Moraes dispensam a apresentação. Mas eu gostaria de começar aqui a pedir uma autobiografia, primeiro do Rogério, depois do Fábio. Rogério, te passo a palavra. Fala, galera, boa noite. A gente já fez uma live junto aí eu com o Thiago há pouco tempo atrás e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aí, né? Eu já venho atuando na área de caldeiraria, área da soldagem, há 16 anos, né? Então nunca saí, né? Desde o primeiro emprego, nunca saí da área da caldeiraria e da área da soldagem. E hoje sou proprietário do Grupo Equaliza, né? Onde temos a divisão de engenharia, onde prestamos serviços na área de inspeção e consultoria de modo geral em soldagem. E a Equaliza Centro de Formação, onde é uma escola específica na formação de mão de obra para a área da soldagem e área da qualidade, tá? Então é um centro específico de formação em soldagem. E espero contribuir um pouco aí com essa live hoje. Bacana, Rogério, muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Fábio, por favor, Fábio, se apresenta aqui para quem está no canal. Bom, sou o Fábio Delfino, estou aí há 16 anos na indústria, já atuei em diversos segmentos, né, indústria automobilística, caldeiraria pesada, e há especificamente 11 anos tenho entrado na área da soldagem. Já atuei como soldador, inspetor de soldagem nível 1, atuei em laboratório metalúrgico, e de alguns anos para cá, hoje eu sou inspetor de soldagem nível 2, qualificado nas normas AWS D1.1 e ASME 8, atuando já fortemente no mercado de vasos de pressão, onde tenho trabalhado com qualificação de procedimentos de soldagem, soldadores, desenvolvimento de processos de soldagem em ligas especiais como titânio, Inconel, Incolói, Monel e ligas de cobre. E de um tempo para cá tive a oportunidade de adentrar ao mestrado em engenharia mecânica da Unicamp, onde eu tenho conhecido, através do professor Julian Ávila, queria primeiramente agradecer ele, tenho conhecido o processo de manufatura aditiva por deposição a arco, né, que é um universo vasto, cheio de novidades e inovações que estão vindo aí no mercado, né, principalmente nós brasileiros estamos começando a falar disso agora e tem um vasto mercado aí para a gente conhecer e desenvolver, e tenho trabalhado fortemente aí no desenvolvimento de um equipamento para manufatura aditiva por deposição a arco, né? Estamos desenvolvendo junto com a Unicamp, com o professor Julian Ávila, um equipamento específico para manufatura aditiva, onde estamos obtendo resultados satisfatórios, já estamos começando a fabricar peças, né, em Conel 625, e estamos aí, em rumo ao desenvolvimento aí,
em prol da tecnologia no nosso país. Isso é promissor para a indústria. Passa a palavra Sem pro dúvida. Rogério. Então, para começar, ô Fábio, fala um pouquinho aí sobre do que se trata a manufatura aditiva, né? Mata essa curiosidade nossa aí. Sim, sim. Bom, a manufatura aditiva, né, não sei se vocês lembram lá no desenho dos Jetsons, tem um episódio específico onde eles, no equipamento, eles selecionam o alimento que vão comer e esse alimento é materializado, né? Isso é manufatura aditiva. Ou seja, a partir de um projeto digital, você transformar em algo, um objeto físico, né? Fiz uma apresentação aqui, gostaria de compartilhar com vocês, onde vamos estar discutindo um pouquinho sobre manufatura aditiva, em especial manufatura aditiva por deposição a ar. Só um minuto, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês já conseguem visualizar minha A tela? gente está visualizando a janela do Teams mesmo. Aí, quase, foi. Positivo. Perfeito. Tá. Bom, então, como eu estava falando, manufatura aditiva nada mais é do que você materializar um objeto, um projeto que foi digitalmente construído, você transformar ele em um objeto físico tridimensional, né? Só tomar um gole d'água aqui, licença. Lembrando a todos aí, se hidratar é muito importante. Aí já vai hidratar com água, Fábio. Com água, com certeza. Bom, vamos lá. Então, o que é a manufatura aditiva? Basicamente, eu parto de um desenho 3D através de um software CAD ou um software Inventor, onde eu gero um projeto, uma estrutura, um objeto digitalmente, de forma 3D, e a partir desse desenho 3D, eu passo para um software, um programa, que chama-se, né, hoje em dia, programa de fatiamento 3D. O que esse programa faz? O que esse software faz? Ele transforma esse desenho digital, esse projeto digital tridimensional, em camadas. Ou seja, eu fatio em camadas esse objeto, e a partir de cada uma dessas camadas, eu consigo gerar um código, uma programação CNC, né, pode ser um código G ou uma outra interface, onde eu transfiro esse código G para um sistema CNC ou para um robô, e a partir desse sistema CNC eu venho fazendo a impressão, camada por camada, desse objeto. Hoje em dia, hoje é mais conhecido no mercado a impressão 3D de polímeros, né? Sim. Por quê? A gente tem vários materiais que podemos imprimir tridimensionalmente. E o mais comercialmente conhecido, tanto é que hoje você compra uma impressora 3D pela internet, são as impressoras 3D de materiais poliméricos. Hoje, difundidamente, o material mais utilizado na impressão 3D, tanto é que hoje você tem materiais poliméricos biocompatíveis para implantes, próteses biomecânicas, implantes que vão ser implantados internamente em pacientes, né? Então, peças para a indústria aeronáutica. Então, os materiais poliméricos realmente são os que hoje têm a maior aplicabilidade. Inclusive, Você hoje, também... Fábio, desculpa te interromper, mas Não, hoje tranquilo. mesmo eu estava fazendo uma pesquisa, por acaso, né? Eu verifiquei Sim. impressora 3D por R$500 hoje no Brasil, né? Exato. Imprimindo justamente polímeros, né? Então, é uma tecnologia que vem sendo barateada, né? Eu Sim, acho de que é fato. algo que hoje ele talvez não seja cultural, né? Como um aparelho de micro-ondas, alguma coisa, mas eu até vi uma previsão justamente de um profissional da Unicamp falando que até 2030 todo lar vai acabar tendo uma impressora 3D. Eu achei bem interessante, Exato. acho que é um tema bem atual e está barateando, o que
eu acho que a nível de indústria é muito importante, né? Com certeza, Thiago. Como a gente vê, né, antigamente, há 20 anos atrás, não eram todos lares que tinham computador. E aí depois tiveram um computador, mas não tinham a impressora de papel. Hoje, dificilmente você encontrar um lar que não tenha, se não tenha por opção, e aí hoje você tem papelarias que fazem impressão aí, mas chegou-se uma época onde todo lar poderia ter uma impressora de papel, e assim como a impressora 3D de materiais poliméricos, todo lar, qualquer dia desses, vai poder ter uma impressora 3D. Inclusive, né, até um adendo legal, hoje existem pessoas que imprimem em impressora 3D peças para serem fabricadas novas impressoras 3D. Ou seja, eu consigo fabricar uma impressora 3D se eu tiver uma impressora 3D. Então é algo que está se popularizando bastante, né? E vem ganhando espaço cada vez maior no mercado e nos lares brasileiros e mundiais, né? Bacana, Fábio. Desculpa a interrupção e pode seguir no seu tema aí. Não, tranquilo. Vamos. É legal, é um tema bastante abrangente que, se a gente for falar, tem muita coisa para ser falado, né? E também tem a impressão de materiais cerâmicos, né? Hoje você também consegue fazer manufatura aditiva de materiais cerâmicos de alto desempenho, né? Então também tem uma vasta aplicação. E para nós, né, que vimos do ramo metalúrgico, metal mecânico, o mais interessante para nós é a impressão dos materiais metálicos, que também vem sendo difundida grandemente, inclusive na Europa, né? Hoje na Europa tem máquinas ultra tecnológicas, né? Enquanto no Brasil a gente, infelizmente, ainda está caminhando a passos vagarosos nessa nova tecnologia. E falando em manufatura aditiva de ligas metálicas, a gente tem alguns processos diferenciados, né? A gente tem o processo com manufatura aditiva em leito de pó, onde eu posso utilizar uma fonte de laser ou plasma, manufatura aditiva com feixes de elétron, tem o processo que chama sheet lamination, né? Que é você imprime lâminas de metais e aí, num processo de fusão, você vem formando uma estrutura metálica. E, enfim, você tem o processo de manufatura aditiva por deposição a arco, que é a AMADA, né, que é a nossa fonte de estudo. Ou, em inglês, né, WAAM, que é Air Arc Additive Manufacture. Esse é a nossa grande paixão e fonte de estudo. Muito bacana, Fábio. Rogério? Fala, Fábio. E fala um pouquinho mais a fundo, então, sobre a manufatura aditiva por deposição a arco aí. Correto. Bom, a manufatura aditiva por deposição a arco, ela tem esse nome justamente por utilizar como fonte de calor, né, fonte de energia para a fusão dessas camadas a camadas, uma fonte de soldagem, digamos assim, convencional, né? Uma fonte de soldagem mais conhecida comercialmente. Você pode ter a manufatura aditiva por deposição a arco, ela através de um processo GTAW, né? O TIG convencional, ou um processo GTAW Hotwire, onde eu tenho um arame energizado, e o processo GMAW, né? Onde eu uso uma fonte de soldagem MIG, MAG, para realizar a fusão de um arame consumível. Então, em resumo, o que seria a manufatura aditiva por deposição a arco? Ela é uma impressão tridimensional de uma peça metálica, camada a camada, onde eu venho fazendo a deposição desse material metálico através de um arame consumível. Um arame comercialmente que você encontra hoje no mercado, uma fonte de soldagem, logicamente, com as suas peculiaridades, né, as suas especificidades. Na verdade, tem que ser uma fonte de soldagem com um recurso onde eu tenho um processo conhecido como curto-circuito controlado, né? Cada fabricante tem a sua marca comercial específica, né? A gente tem, por exemplo, a Fronius tem a máquina CMT, a Miller tem a máquina RMD e a Lincoln tem a máquina com o recurso STT, né? Eu preciso de uma fonte de soldagem com esse recurso
pois eu preciso de uma baixa energia de soldagem para eu garantir uma deposição efetiva, né, para eu garantir que as camadas anteriores elas não sejam refundidas, digamos assim, e um arame consumível comercialmente encontrado no mercado. Esse é o processo de manufatura aditiva por deposição a arco, né? Fábio, Então, para interromper, eu tinha quase certeza, se me perguntassem hoje qual seria o processo de deposição, eu chutaria muito tranquilamente que seria arco pulsado. Você falou para mim que ele é o curto-circuito controlado, né? Exato. Polaridade inversa, normal. Sim, sim. O porquê que eu tenho que usar o curto-circuito controlado? Eu estou depositando camadas a camadas, né? Aqui é um exemplo, é um trabalho bem bacana que foi feito nesse processo específico, nessa figura específica, está sendo utilizada uma fonte de soldagem TIG, né, com uma fonte de soldagem TIG Hotwire, onde eu tenho a deposição de um arame energizado na poça de fusão. Ou seja, eu uso a fonte de soldagem TIG para abertura do arco e manutenção da poça de fusão, e um arame energizado onde eu faço a deposição desse material consumível, né? Nesse processo em si, é uma deposição de uma parede para um estudo que foi realizado, né? Esse outro aqui também a gente pode ver, é uma fonte de soldagem MIG, com um curto-circuito controlado. Eu vou explicar o porquê que tem que ser o curto-circuito controlado. Ô, Fábio. Oi. Essa questão, você falou do aporte de calor aí, a energia de soldagem, né? Por isso do curto-circuito controlado. Você, dentro lá dos seus estudos, você chegou a avaliar, dentro de uma mesma peça, alguma alteração na estrutura dos materiais? Vamos supor, a primeira camada, ela sofre um aporte térmico maior do que, vamos dizer assim, a última camada? Sim, de fato, Rogério, ótima pergunta, bem peculiar. Quando você está fazendo a deposição, só deixa eu concluir, Rogério, qual que é a sistemática de deposição do processo, e aí a gente já responde a sua pergunta. Tá, beleza. Quando eu estou fazendo a deposição dessas camadas pelo processo de M&W, eu faço a deposição camada sobre camada. Ou seja, qual que é a intenção do processo de manufatura aditiva? Eu construí uma estrutura partindo de uma base, né, de um substrato, e eu venho fazendo a deposição de forma vertical, digamos assim, né? Lógico, um deslocamento de tocha horizontal ou enfim, longitudinal, né? No eixo X ou Y ou Z, né? E aí a deposição vertical vem fazendo camada sobre camada. Se eu uso uma fonte de soldagem com um aporte térmico muito alto, quando eu estou fazendo essa deposição camada sobre camada, as camadas inferiores, você concorda que elas vão estar sofrendo um aporte térmico muito maior, uma influência térmica muito maior do que as camadas subsequentes? Por quê? As camadas subsequentes eu só estou depositando aquela camada, fundindo o arame consumível, e depois ela vai ter um resfriamento, seja natural ou seja um resfriamento condicional. As camadas anteriores que estão no substrato, entre o substrato e a camada que eu estou depositando, ela está sofrendo todo o aporte térmico da camada subsequente. Ou seja, eu usei um aporte térmico para fundir aquela camada, na camada seguinte eu induzi um aporte térmico maior nela, ela está sofrendo um reaquecimento e um resfriamento novamente, eu induzo mais uma camada, então toda vez que eu vou induzir uma camada nova, a camada anterior ela vem sofrendo um aporte térmico, um ciclo térmico novamente, e aí ela pode sofrer uma alteração na sua microestrutura. Se for uma liga especial, um conel, um duplex, eu posso começar a surgir fases deletérias que vão acabar impactando na resistência à corrosão daquela liga, e eu posso corromper, né, comprometer toda a integridade desse material. Então, além do fato de eu ter que tentar manter uma energia de soldagem baixa, para eu não induzir um aporte térmico muito alto nas camadas anteriores, eu também preciso de um aporte térmico baixo para eu conseguir fazer uma deposição efetiva. Por quê? Se eu
induz um calor muito alto nas camadas anteriores, né, como pode ser visto, por exemplo, na construção dessa, digamos, dessa parede aqui que está subindo no eixo Z. Se eu ponho um aporte térmico muito alto, o passe anterior ele passa a ser refundido, digamos assim. E eu não tenho sustentação suficiente para suportar o passe que eu estou dando naquela sequência, né, naquela sequência de passes. Então eu começo a ter um deslocamento lateral desses passes subsequentes, anteriores, né? E aí eu não tenho a sustentação suficiente, eu não consigo fabricar uma peça com uma resolução adequada. Quando eu falo resolução, o que eu quero dizer? Uma qualidade dimensional, ou seja, garantir a geometria, né, a estabilidade geométrica da peça que eu estou produzindo. Eu não consigo garantir uma qualidade microestrutural da peça, porque eu posso comprometer os grãos, ter um crescimento de grão muito grande, ou o surgimento de uma fase deletéria, como eu também posso comprometer o acabamento superficial dessa estrutura, tendo que eu gerar um pós-processamento, um processo de usinagem posterior. Por isso que é importante eu trabalhar com um processo curto-circuito controlado, por exemplo, onde eu tenho uma baixa energia de soldagem. Desculpa se eu estou atropelando o assunto, mas eu estou realmente muito curioso sobre o tema. Sim. Eu estou curioso principalmente quanto às diferenças de dureza entre as regiões de um produto feito pelo processo MADA. Estou falando aqui perto do microfone, que já nos alertaram que o meu áudio está um pouquinho baixo. Vou falar um pouquinho mais perto aqui. Ok. Exemplo, vou parafrasear, digamos aqui. Um tarugo fundido, ele tem uma estrutura onde ele tem uma dureza superficial e conforme você vai aproximando do centro, ele vai tendo uma dureza menor. Isso faz parte da característica de solidificação dele, onde ele solidifica primeiro, né, justamente as camadas mais superficiais, ele vai solidificando mais controladamente o centro dele. Tanto que ali até a zona de segregação. Num produto feito pelo processo MADA, onde eu entendo que cada ponto tem o seu aporte de calor, lógico que eu entendo que cada ponto tem o seu residual vindo da camada anterior também, a minha pergunta é, as propriedades de dureza, principalmente, elas se conservam tanto na superfície quanto no centro? Então, esse é um grande desafio do processo MADA, né? A gente estaria falando um pouquinho mais para frente, mas já que entrou no assunto, tá interessante falar. Não, tá interessante, vamos entrar no assunto. Teoricamente, eu vou ter ao longo de toda a estrutura, né, de toda a extensão dessa deposição, com certeza, se eu fazer um processo contínuo, o que é uma limitação no MADA, se eu não ter um controle de temperatura, um controle de resfriamento controlado, eu não consigo fazer esse processo contínuo. Por quê? Eu passo a ter, além da variação de dureza, né, ou seja, se eu traçar um perfil de dureza ao longo de toda essa estrutura, partindo do substrato até a superfície, eu vou ter uma variação muito grande, porque, como eu falei, eu vou ter um processo de aporte térmico diferenciado ao longo de toda a estrutura, né? Okay. Na base eu vou ter uma condição, né? Até porque eu tenho, na base, devido ao substrato, eu tenho uma massa ali para dissipação desse calor. Quando eu vou subindo essa estrutura, digamos assim, essa parede, eu me distancio dessa base do substrato, onde eu tenho fugiu o nome agora, mas onde eu tenho essa dissipação de calor, e eu passo a ter uma dissipação só no sentido vertical. No sentido vertical, eu estou fazendo a deposição, então o aporte térmico que eu estou induzindo diminui o ΔT, e ali eu vou ter uma região onde eu vou ter um aporte térmico maior, uma permanência numa temperatura crítica maior, e na superfície, onde eu tenho as últimas deposições, não tendo deposição subsequente, eu vou ter uma outra estrutura completamente diferente. Então, se eu considerar um processo contínuo,
Sem um resfriamento controlado, eu posso ter 3 regiões com comportamento mecânico, dureza, microestrutura, resistência mecânica, resistência à corrosão muito diferente. Então, esse é um grande desafio, né, uma das limitações do processo MADA. O que eu preciso fazer? Eu preciso, nesse caso, controlar a temperatura, controlar o resfriamento, de forma que eu tenha um resfriamento controlado, eu diminuo cada vez mais a influência desse aporte térmico. Então, tem projetos, até no projeto que eu estou trabalhando, que um grande desafio agora que nós estamos fazendo é desenvolver um sistema de resfriamento. Para quê? Para eu manter esse sistema de resfriamento, seria um reservatório, né, onde eu vou fazendo a deposição dessas camadas dentro de um reservatório, onde eu tenho um fluido refrigerante que está sendo circulado num sistema de refrigeração, né, um cooler, um chiller, e aí eu mantenho sempre a temperatura o mais baixo possível, né, para não ter um aporte térmico muito alto, para essa influência térmica não influenciar nas camadas subsequentes, e assim eu conseguir manter uma uniformidade das propriedades mecânicas, químicas, resistência à corrosão e resistência mecânica do material. Esse é um grande desafio. Então, eu tenho que tentar manter ao máximo um resfriamento para que eu consiga manter as propriedades, né, a isotropia da propriedade mecânica. Se eu fazer um processo contínuo, eu não consigo. Então, ou eu tenho esse resfriamento, ou eu faço camada por camada, e entre as camadas eu tento manter uma temperatura interpasse máxima para eu não ter essa influência do aporte térmico. Legal. Ô Fábio, aqui o Jeremias, aqui pelo YouTube, ele fez uma pergunta, né? Pode-se dizer, então, que um dos maiores desafios é o controle do aporte térmico, aí? Seria isso? No processo MADA digamos que eu tenho outras limitações, né, no processo MADA, uma delas é a resolução também, que vamos falar um pouquinho mais para frente, mas digamos que o maior desafio no processo MADA é o controle da temperatura, é o resfriamento controlado, né? Perfeito. Legal. Obrigado. E bom, como eu estava falando, né, os principais parâmetros aí que influenciam o processo, como na maioria dos processos de soldagem, é o heat input, né, energia de soldagem, que eu tenho que trabalhar da forma mais baixa possível, né, a própria nomenclatura do processo da Fronius, ele já fala, né, que seria uma transferência de material fria, né, o CMT, ou seja, eu tenho que fazer essa transferência de forma mais fria possível, né, com menos energia possível. Outro processo que a gente tem que controlar bastante é o stick-out, né, a altura bico-peça, a distância do arame, a altura do arco. Por quê? Dependendo dessa distância, eu começo a ter influência na estabilidade geométrica do material. Eu começo a não conseguir controlar muito bem a poça de fusão, e aí eu começo a ter... O material não consigo garantir essa estabilidade, né? Ele começa, digamos assim, a poça de fusão tender a ter um deslocamento lateral. O controle de temperatura... Desculpa interromper, Fábio, mas é importante falar também que muita gente confunde, né? Você pode entender que você tenha colocado de forma redundante stick-out e distância bico-peça. Distância bico-peça é justamente, né, para quem conhece do processo de soldagem, é a distância do bico para a peça, como o nome fala. Stick-out é o arame para fora, né? Exato. A distância bico-peça é o stick-out mais o comprimento de arco. A pessoa, correto. Às vezes confunde stick-out com distância bico-peça e é coisa diferente, né? Exatamente, correto, Thiago. Muito bem lembrado. Oi, Rogério. O Marcelo aqui, ele fez uma pergunta que acho que também é interessante comentar. No caso, se a gente trabalhar com arame 70S6, né? Ela fica aquela sílica vítrea, né?
Isso. Então, na AMADA, você busca ter uma produtividade maior. Você teria que parar para fazer a remoção dessa sílica? Como que funciona? Rogério, a pergunta é muito interessante, né? Nós fizemos algumas peças em aço carbono, fabricadas com manufatura aditiva. Esse processo a gente não precisou fazer essa remoção, né? Como a gente trabalha também com esse curto-circuito controlado, a máquina mais baixa, né? A ideia também, inclusive, até interessante falar para vocês que é um próximo parâmetro que eu ia comentar, é a bitola do arame, o diâmetro da bitola do arame. Para eu garantir uma resolução, eu devo trabalhar com bitolas menores. Então, as peças que a gente chegou a fabricar em aço carbono, né, não chegamos a fazer os ensaios, né, de fato, o equipamento que eu construí, o objetivo do meu trabalho hoje é trabalhar com ligas especiais. Inclusive, nós estamos fazendo um desenvolvimento muito bacana com a liga de Inconel 625. Então, não chegamos a fazer os ensaios mecânicos necessários. No desenvolvimento que nós fizemos com peças de aço carbono, não foi necessário parar o processo para fazer a limpeza dessa escória vítrica que se forma, né? Então, não chegamos a concluir alguma análise do tipo, mas eu acredito que pelas peças que obtivemos, não é necessário fazer essa remoção, principalmente por trabalhar com esses arames com bitolas menores, né? Um trabalho que, inclusive, foi feito, deixo todo o crédito aqui para o Laprosolda, o pessoal lá de Uberlândia, né, onde eu tenho acompanhado muito o trabalho deles. Inclusive, queria mandar um abraço, caso o professor L'Oreal esteja assistindo. Tive bastante contato com ele através do LinkedIn. Um professor excepcional aí, mantendo sempre muito contato conosco, né, respondendo sempre as perguntas a qual eram feitas. Eles fizeram um trabalho muito bacana, né, de um desenvolvimento de manufatura aditiva por deposição a arco com arame ultra finos, né, arame de 0,6 milímetro de diâmetro, justamente para tentar garantir uma resolução melhor, né, um acabamento superficial e dimensional melhor das peças. Fábio, desculpa interromper, mas você está falando de resolução. Para quem está ouvindo a gente aqui e não sabe o que é resolução, do que se trata? Resolução, vamos lá. O que seria a resolução? Quando a gente fala em resolução em manufatura aditiva, o que a gente quer representar? É a qualidade superficial e dimensional da peça obtida. Quando a gente fala de manufatura aditiva de ligas metálicas, por exemplo, eu vou falar de manufatura aditiva em leito de pó, que é um processo que utiliza laser ou uma fonte de plasma para fusão de um pó, né? Ele vem depositando camada a camada de pó e vem fazendo a fusão. Eu consigo obter peças extremamente pequenas, com uma qualidade dimensional e acabamento superficial muito bom. Eu considero uma peça com uma excelente resolução, ou seja, na maioria dos casos eu não preciso de um pós-processamento dessa peça que foi obtida por manufatura aditiva. O que eu digo que é um pós-processamento? Seria um processo de acabamento superficial e dimensional, um processo de usinagem, um processo de ajuste mecânico, enfim. Eu não preciso, quando eu tenho uma resolução muito boa. Logicamente, se eu tiver uma face de vedação, um acoplamento de rolamento, aí logicamente eu vou precisar de um acabamento melhor. Mas nessas peças onde eu tenho processos com resolução melhor, eu não preciso de um pós-processamento. Na manufatura aditiva por deposição a arco, infelizmente, uma das limitações do processo é a resolução. Ou seja, na maioria dos casos, logicamente, em superfícies onde eu não tenho um ajuste, acoplamentos, eu não vou fazer um pós-processamento, porque não há necessidade. Mas na maioria dos casos eu preciso fazer um acabamento superficial, seja por usinagem, seja por fresamento, torneamento, enfim. Porque eu não consigo garantir uma perfeita geometria dimensional, né, um acabamento dimensional e superficial dessa peça. Então a resolução, quando eu digo, seria essa propriedade, o acabamento, a relação entre acabamento superficial e dimensional
desse conjunto, dessa peça obtida por manufatura aditiva. Em manufatura aditiva, quanto maior a bitola do arame, maior a bitola do arame, maiores parâmetros de soldagem que eu utilizar, pior vai ser menor a resolução. Quando eu uso um processo com bitolas de arame mais finas e uma energia de soldagem cada vez mais baixa, ou seja, com uma taxa de deposição mais baixa, eu consigo resoluções cada vez maiores. Ou seja, eu consigo mitigar, reduzir cada vez mais um pós-processamento. Eu acho que eu vou deixar as próximas perguntas para frente aqui para não atrapalhar o andamento da sua apresentação e também o nosso cronograma. Não, perfeito. O que eu iria falar agora é um pouquinho sobre as aplicações, né? Tem 2 vídeos muito bacanas, porque às vezes a gente vem falando manufatura aditiva, construção de paredes, impressão tridimensional de peça metálica, muitas vezes fica algo muito abstrato na cabeça das pessoas, né? Então eu trouxe 2 vídeos aqui muito interessantes, né? O primeiro deles é uma fabricação de uma peça, ele mostra o tempo de fabricação, esse foi feito com robô, né? Vou apertar o play aqui para vocês poderem assistir. Deixa eu ver se foi. Não sei se o áudio está muito alto aí, mas é um vídeo bacana da Fronius. Para mim está bacana. Se o pessoal entender que está muito alto, avisa a gente aqui. Tá ok. Aqui tá legal também. Esse ele está construindo como se fosse um cone, né? Em manufatura aditiva. Aí utilizando um robô da Fronius, né, com a fonte CMT, dá para ver, né, que aqui ele está fazendo um processo contínuo, né? Esse aqui é um aço carbono. Então, em 4 horas ele conseguiu fabricar toda essa peça. Olha o merchan da Fronius, hein? Não estamos patrocinando, né? Vale lembrar, mas tá é um processo legal que eles têm um desenvolvimento muito forte nessa área, né? Então é um vídeo bacana para o pessoal ver o que seria uma manufatura aditiva. Esse é um vídeo mais genérico, onde eles estão fazendo um cone, né? Agora o vídeo seguinte... O vídeo seguinte, eu acho muito interessante, né? É uma pá de turbina, e essa é uma máquina europeia, uma máquina híbrida, né? Para vocês verem, né, como que no Brasil, infelizmente, nós estamos alguns anos atrás em relação à tecnologia. Essa máquina é uma máquina europeia, onde é uma máquina híbrida. Na mesma máquina, eu consigo fazer a impressão 3D, através de manufatura aditiva por deposição a arco dessa turbina, e já fazer o processo de usinagem. É um vídeo curto, né? Eu segmentei ele de um outro vídeo maior. Eu vou depois, quem quiser, manda pra gente as perguntas. Eu vou compartilhar o link com vocês desse vídeo. Como vocês podem ver, nessa máquina ele está fazendo essa deposição dessa pá, né, dessa turbina, através de manufatura aditiva por deposição a arco. Fez toda, desde a base, fez o eixo aqui, o rotor, e agora as pás. E agora na mesma máquina ele já está fazendo o processo de usinagem. E a gente pode ver uma peça que foi obtida inteiramente por manufatura aditiva por deposição a arco. O acabamento superficial, né? Aqui ele não fez, mas em outros vídeos é mostrado realizar um processo de líquido penetrante, um ensaio de líquido penetrante, onde não é detectada nenhuma indicação, né? Então, assim, infelizmente no Brasil, agora estamos começando a fabricar peças. A Petrobras, né, em parceria com o Laprosolda, o pessoal lá de Minas Gerais, de Uberlândia, eles já estão utilizando uma peça que foi fabricada integralmente em manufatura aditiva, por deposição a arco. Então, assim, a gente está em desenvolvimento, estamos fazendo desenvolvimentos, acreditamos que daqui a alguns anos esse processo vai estar mais difundido no mercado, torcemos para isso, né? E esperamos ter uma boa aplicabilidade.
Hoje, qual que é a maior aplicação da manufatura aditiva, principalmente aqui no Brasil? Ela foi muito tempo utilizada na prototipagem, né, fabricação de protótipos, onde muitas vezes eu dependeria fabricar um molde ou depender de uma linha de produção para fabricar uma peça para realizar algum teste prático. Então foi utilizado durante muito tempo a manufatura aditiva por deposição a arco para eu conseguir fabricar prototipagem, né, fabricar algumas peças, protótipos e fazer um teste operacional dessa peça, né. Hoje eu já consigo fabricar peças, então pás de turbinas eu já consigo fabricar através de manufatura aditiva por deposição a arco aqui no Brasil. A gente já consegue também fabricar flanges, reduções, né? O Laprosolda está fazendo um trabalho bacana, a gente aqui na Unicamp também quer fazer. A Unicamp com parceria com a Unesp, né? O professor Julian Ávila também é professor da Unesp, então a gente está fazendo essa parceria. Por exemplo, eu tenho uma peça de uma linha de produção, uma tubulação, um flange e uma liga especial em Cornell 625, em um duplex, e esse flange rompeu, por N motivos. Se eu for importar uma peça nova da Europa, eu vou levar 90 a 120 dias para trazer essa peça forjada. E se eu ficar com a planta parada esses 90 a 120 dias, eu vou ter um lucro cessante exorbitante. Então, o que é feito? Eu consigo fabricar uma peça, se eu tiver o arame, em algum fornecedor nacional que tem um arame que eu consiga fabricar, eu fabrico uma peça através da manufatura aditiva por deposição a arco, usino e ponho em operação em 5, 6 dias. Dependendo lá, até chegar o arame, eu vou gastar um pouquinho mais, no máximo 15 dias eu estou com a peça pronta. E se eu for trazer da Europa uma peça forjada, vou demorar 90 a 120 dias. Então essas são as principais aplicações hoje da manufatura aditiva no Brasil. A gente espera que com o passar dos anos, algumas limitações que temos aqui sejam superadas e ele passe a ser difundido de uma forma maior, né? Mas basicamente essas são as principais aplicações. E aí a gente ainda tem um pouquinho para falar aí das vantagens e limitações do processo. Ô Fábio, eu tinha uma dúvida aqui, desculpa cortar, Rogério. Eu tinha uma dúvida que o Marcelo Tomazella já puxou pra gente aqui, inclusive. Ele está perguntando pra gente, inclusive, obrigado Marcelo pela sua participação e pela sua dúvida. Existe a necessidade de tratamento térmico em peças de alta liga fabricadas por MADA? Depende. Nós estamos, nesse trabalho que estamos fazendo, estamos concluindo agora, né, os últimos ensaios. Nós fizemos, inclusive, um comparativo, né, de ensaios, né, onde aplicamos três ensaios, três condições diferentes, né, uma como fabricado, ou seja, fizemos a impressão 3D dessa peça em Cornell 625 e realizamos os ensaios. Realizamos um segundo ensaio após um tratamento térmico de alívio de tensões, um terceiro ensaio após tratamento térmico de alívio e solubilização. Nós acreditamos que sim, é necessário você realizar um ensaio dependendo da geometria e do tamanho das peças, né? Uma coisa que é muito importante que eu esqueci de falar lá atrás, no processo de manufatura aditiva por deposição a arco, algo que tem que ser levado muito em consideração, a estratégia de deposição. Por quê? Eu tenho regiões na peça onde eu tenho espessuras finas, dependendo da peça, né, digamos assim. Eu vou ter espessuras mais finas, uma outra região eu vou ter espessuras mais altas, uma outra região eu vou ter uma curva, uma outra região eu vou ter uma parte maciça, uma região mais maciça, dependendo da peça. Então a estratégia de deposição é muito importante para quê? Para eu controlar as tensões residuais que esse material vai ter. Por quê? O comportamento metalúrgico dessa deposição ele vai se comportar diferente devido ao aporte térmico, devido às tensões residuais que eu vou gerar, o nível de tensões que eu vou gerar. Então, assim, é importante você realizar um tratamento térmico de alívio de tensões, porque você vai ter um material todo tensionado, né? Normalmente ele vai estar tensionado, porque você está depositando camada a camada.
Só que tudo vai depender da estratégia de deposição da liga. Se eu tenho uma estratégia de deposição onde eu vou ter uma região muito tensionada ou não, se eu vou ter uma estratégia de deposição com controle de resfriamento, temperatura de resfriamento controlado, ou se eu vou ter uma peça onde eu vou ter um resfriamento natural. Então tudo depende da sua estratégia de deposição, né? Hoje tem softwares, né? Agora me fugiu, peço perdão, me fugiu o nome do software. Perdão, fugiu agora o nome do software. Onde eu consigo prever as tensões residuais que o material vai ter no processo de manufatura aditiva. Então, quando eu traço a minha estratégia de deposição, eu já prevejo quais são as regiões onde vão ser mais tensionadas. Consigo mudar essa estratégia de deposição para minimizar essas tensões e também eu já consigo, por isso, ter uma previsão se eu for realizar um tratamento térmico ou não. Mas o tratamento térmico é muito importante devido a essas tensões residuais que vão ser geradas no material, sem dúvida alguma. Ô Fábio, Oi. Surgiu uma questão aqui também, com relação ao consumível de soldagem, né? Ele é um consumível de prateleira, vamos chamar assim, convencional, ou há necessidade dos fabricantes desenvolverem algo especial para aplicação no MADA? Pode concluir, Rogério, pode concluir. Ou podemos trabalhar com o MADA com uma linha convencional, no caso aí de consumíveis? Você pode trabalhar com uma linha convencional, uma linha de mercado. Depende muito da liga a qual você está trabalhando, né? Mas sim. Se o material, o consumível que tem no mercado, ele atende às propriedades, a composição química, a propriedade mecânica da liga a qual você deseja obter, você pode trabalhar sim com consumível de prateleira, né? O que é muito importante, né? Algo que é interessante a gente saber. Tirando as primeiras camadas, dependendo do substrato que você tem, as primeiras camadas é desconsiderada, né? Porque você tem a diluição com o substrato. Então, normalmente a gente desconsidera as primeiras camadas dessa deposição. Ou você utiliza um substrato bem próximo da liga a qual você está depositando. Mas a partir de determinada altura, né, no trabalho que fizemos, a partir de 6 milímetros, eu já não tenho mais nenhuma diluição. Dali para cima, a composição química e propriedade mecânica e resistência à corrosão que eu obtive, ela é muito parecida com o consumível que eu utilizei. O que pode mudar é em função do aporte térmico, do controle de temperatura que eu vou ter, que eu posso ter uma propriedade mecânica diferenciada. Mas composição química e propriedades, elas vão estar muito próximo do arame, porque eu não tenho diluição nenhuma com metal de base, com substrato, digamos assim, né? Então, você pode utilizar um consumível de prateleira desde que ele atenda às necessidades da peça a qual você deseja obter. Legal. Bom. Mais alguma pergunta agora? Eu podemos tenho seguir. uma aqui, mas Pode passar, pode passar. Momento já, então, Fábio. Desculpa, Pode falar. Atropelando o seu tema. Não, imagina, que isso. Tem liga, não é qualquer liga que vai fazer parte do processo MADA, ok? Entendi. Mas vamos falar de um metal muito utilizado na indústria a nível mundo, que é o alumínio. O alumínio ele tem uma oxidação muito rápida. Seria o alumínio uma possibilidade de MADA devido à questão da oxidação dele? Será que a gente pode abrir o arco por cima ali sem gerar um problema estrutural, alguma inclusão de material não metálico, né? Ou seja, de um óxido metálico, digamos? Thiago, para ser sincero, eu já vi alguns estudos onde foram realizadas aplicações de alumínio, né? Inclusive, a maior peça, salvo engano, eu vi esse estudo recentemente, não sei se tivemos outra peça superior a essa, mas a maior peça obtida por manufatura aditiva por deposição a arco é uma peça em alumínio, fabricada em alumínio.
Eu vou ser bem sincero com você, eu não cheguei a trabalhar com alumínio na manufatura aditiva, e eu não cheguei a verificar essas probabilidades, mas uma coisa é fato, é possível sim você obter peças em alumínio por manufatura aditiva, por deposição a arco, né? E por outros processos também, né? Por fusão em leito de pó, enfim. Mas por manufatura aditiva, por deposição a arco, eu tinha visto recentemente a maior peça obtida mundialmente foi uma peça fabricada em alumínio. E você falou de restrições em ligas, né? Em ligas ou em metais puros. O que seria o fator determinante para falar esse metal, essa liga eu não posso aplicar? Na verdade, o que seria determinante é a soldabilidade, né, do material, da liga. Por eu utilizar, né, inclusive muitas pessoas até perguntam, né, manufatura aditiva por deposição a arco é soldagem? A gente já viu que tem as suas semelhanças, né? Sim. Principalmente por eu usar uma fonte de soldagem para realizar a fusão do arame consumível. Então é um processo muito parecido com soldagem, porém tem suas especificidades, né? Esses controles que tem que ser feito, trabalhar com uma bitola menor, tal, tem as suas especificidades. Mas o que é mais determinante para eu poder dizer que uma liga ela pode ser obtida ou não por manufatura aditiva por deposição a arco, pelo MADA, é a soldabilidade do material. Digamos que se a liga ela é soldável, ela tem uma boa soldabilidade no processo GMAW, estamos falando aqui especificamente do GMAW, ela é soldável, ela consegue ser obtida por manufatura aditiva, né? Eu estou falando muito aqui do processo GMAW, né, mas só relembrando que o trabalho que estamos fazendo hoje de desenvolvimento, ele é considerado um processo de GMAW, que é um processo que custo-benefício é o que melhor tem resultados, né? Mas você pode fazer, seja por uma fonte de soldagem plasma, com um arame consumível, ou pó, ou um processo TIG, né? Mas em específico nós estamos falando de processo de GMAW. Para quem está ouvindo e não é da área, o que é o GMAW? GMAW é o famoso processo MIG-MAG, né? É um processo de soldagem onde eu tenho um consumível de soldagem que ele é a forma de arame, né? Um arame consumível. Eu tenho uma fonte de soldagem, ou seja, eu tenho essa alimentação do arame, ele passa por dentro de uma tocha, e aí essa fonte de soldagem gera energia suficiente para eu realizar a fusão desse arame. Tem até uma imagem anterior aqui, fica fácil a gente mostrar. Aqui eu tenho um arame, né, onde eu realizo a fusão desse arame através de uma fonte de soldagem MIG-MAG, né, GMAW, como ela é dita. Ou seja, é uma deposição de arame de arame sólido, né? Um arame sólido. Bacana, para mim está entendido, Fábio. Se quiser seguir, não sei se você aí eu posso usar um processo Oi? Não sei se você já concluiu a sua explicação, mas para mim eu já entendi. Eu só queria falar um pouquinho aqui sobre o futuro da MADA, né? As principais vantagens e limitações do processo, né? Uma grande vantagem desse processo MADA, comparado aos demais processos de manufatura aditiva para obtenção de ligas metálicas, seria o baixo CAPEX e baixo OPEX. O que seria o baixo CAPEX? É o baixo custo de investimento no processo, em equipamentos, né? Hoje a gente tem robôs que fazem isso, né? Tem esse robô com fonte de soldagem Fronius, faz isso. Esse eu tenho um valor agregado um pouquinho maior, mas eu consigo fabricar, eu consigo obter um equipamento de manufatura aditiva por deposição a arco com um recurso baixo, né? Nós construímos um equipamento de manufatura aditiva, eu construí com baixo custo, né? Baixíssimo custo agregado. Então, a gente tem um baixo CAPEX, um baixo investimento, eu consigo um equipamento, lógico, com limitações dimensionais, fabricar peças de pequeno porte, mas eu consigo com um custo muito baixo. Do custo a ser considerado
um equipamento desse, o maior seria a própria fonte de soldagem. Se eu comparar com um equipamento de fusão em leito de pó, onde eu preciso de um equipamento a laser e tal, o custo ele é muito elevado comparado ao MADA. Baixo OPEX, que seria um custo de operação, ou seja, eu não preciso de um custo elevado de operação, um operador muito especializado, né? Eu consigo treinar um profissional com um custo um pouco menor para realizar essa operação. Os insumos são baixos, né? O valor agregado é baixo comparado à fusão em leito de pó, por exemplo. Se eu comparar o custo do arame com o custo do pó para realizar a manufatura aditiva, o custo do pó é muito mais alto. Eu não tenho fabricantes nacional, muitas vezes eu tenho que importar esse pó. E a manufatura aditiva por deposição a arco, eu tenho consumíveis fabricados no Brasil, né? Principalmente aço carbono, ou importado a um custo muito mais baixo do que o pó. E fora a grande disponibilidade de material, né? Eu quero fazer uma deposição de uma liga de Inconel, eu tenho consumível no mercado. Eu quero fazer de Incolói, eu tenho consumível. Eu quero fazer de aço carbono, de duplex, eu tenho esse consumível disponível no mercado. Como o Rogério tinha perguntado, é um consumível de prateleira? Sim, é um consumível onde eu posso comprar em qualquer fornecedor de consumível aqui nacional, que tenha ou importa esse consumível de uma forma mais rápida, né? E as grandes limitações também do processo. Apesar do custo OPEX e CAPEX ser menor do que a laser e tal, eu ainda tenho um custo de consumível muito caro, né? Consumível de soldagem hoje, de ligas especiais, está muito caro no Brasil, né? Lógico, em função dessa alta do dólar, alta de matéria-prima, então esse custo elevou muito. Por exemplo, na Europa, esse custo é muito baixo, né? Então ele se torna cada vez mais viável a MADA. No Brasil, dependendo da liga, hoje ainda é inviável fabricar peças em MADA. Então essa é uma grande limitação do processo. Limitação de resolução das peças, como eu tinha comentado, né? Comparado com outros processos, eu tenho uma resolução bem inferior, né? Porém, dependendo da aplicação, ela atende perfeitamente. E eu tenho essa outra limitação com geometrias complexas, né? Eu não consigo fazer peças muito complexas, diferente de outros processos, né? Isso eu estou comparando com outros processos de manufatura aditiva. E um outro problema é a limitação quanto ao resfriamento natural, né? Como a gente já comentou, eu preciso controlar esse resfriamento para eu poder garantir algumas propriedades no material, né? Estabilidade geométrica, crescimento uniforme de grão, não ter um crescimento de grão muito grosseiro, para minimizar tensões residuais, distorções, maximizar a isotropia das propriedades mecânicas. Então essa ainda é uma grande limitação do processo. Eu não consigo ter um fluxo contínuo de deposição. Muitas das vezes, dependendo da forma como é meu resfriamento, eu preciso fazer pausas durante o processo para conseguir garantir essas propriedades. Sem soldagem, a gente já tem que fazer isso, né? Exatamente. Mas assim, são processos que estão em constante evolução, constante desenvolvimento. Cada vez mais os equipamentos passam a ter recursos melhores, né? As próprias máquinas, né, o equipamento que construímos juntamente com a Unicamp, estamos em constante evolução, estamos trabalhando fortemente agora nesse sistema de refrigeração. Então a gente acredita aí que em pouco tempo vamos ter equipamentos com muitos recursos e viabilizar cada vez mais esse processo de manufatura aditiva por deposição a arco. Ô Fábio, um questionamento aqui também do pessoal no YouTube. E o que está, assim, a gente viu as vantagens aí com baixo investimento em equipamento, né? O que está faltando para o processo ser aplicado aí em mais larga escala? Ou podemos dizer que é um processo que está engatinhando aí em desenvolvimento? O que está faltando aí, Fábio? Ou até aceitação do mercado?
Então, Rogério, como eu falei, infelizmente, hoje no Brasil, eu acho que a grande limitação do mercado, que ainda limita um pouco a questão de investimento na área, infelizmente, um dos problemas, o alto custo de consumível, né, que determinadas ligas ainda são inviáveis você fabricar elas por deposição a arco, né. Então eu acredito que com o passar dos anos, né, se as indústrias brasileiras começarem a demonstrar um interesse maior, uma aplicabilidade maior e conseguirmos, né, de repente, até com fornecedores de fora, trazer consumíveis com um lote maior de consumíveis e ganhar em preço, ou até mesmo, né, torcer para que tenhamos aí menos impostos, né, para conseguir viabilizar a compra, aquisição desses consumíveis. Acredito que a gente tem grandes possibilidades aí de cada vez mais estar ampliando, né, a aplicação desse processo no mercado. Se eu entendi, a limitação ela é mais comercial do que técnica, né? Assim, infelizmente no Brasil a gente está muito avançado, né? Tem bastante trabalho sendo realizados, muito desenvolvimento. Não é um processo hoje que é novo no Brasil, né? Já vem sendo estudado há muito tempo, e tem bastante coisa sendo realizada, mas assim, ainda não é algo que se tornou viável, né? Não se tornou viável ainda no Brasil, justamente por essa questão comercial. E um outro problema também que a gente enxerga assim, por não ser viável no Brasil ainda, muitas normas, né, códigos de fabricação ainda não reconhecem esse processo como algo ainda industrialmente aplicável, né? Então ainda tem uma fase de aceitabilidade do processo, né? Comprovação que o processo é eficaz. Por exemplo, hoje ainda você fabrica peças, já existem ensaios não destrutíveis para você garantir a aceitabilidade daquela peça, né? Você pode realizar um ensaio por líquido penetrante, dependendo da peça você consegue realizar uma radiografia, um ultrassom, para avaliar internamente se tem descontinuidades, mas ainda, você fabrica uma peça, você ainda tem que realizar os testes de corrosão, propriedades mecânicas, justamente nessas regiões, como eu falei, dependendo da estratégia de deposição, essas regiões onde estão mais sujeitas a tensões residuais, tal. Então, assim, ainda está um processo de validação. Você constrói duas peças, uma você destrói para fazer ensaios mecânicos, né, ensaios destrutivos. Então, ainda está em fase de validação o processo, né? Mas acredito que... Fábio, desculpa te cortar, mas é justamente nesse ponto que eu parabenizo, devido ser um processo, entendendo, um processo conceitual, mais conceitual no dia de hoje, né? Mais conceitual do que prático, né? Do que de um processo de larga escala. Nesse ponto que eu parabenizo você dedicar um tema de mestrado, né? Uma tese de mestrado focada em algo como esse. Então, parabéns a você e parabéns também ao orientador desse processo. E não sei se você vai comentar alguma coisa de controle de qualidade, não sei se está na apresentação. Como a gente já passou um pouquinho do nosso prazo estipulado, não sei se você quer comentar ainda, se vai estar na apresentação, mas seria, se você quiser comentar, é um bom momento. Não, sim, só comentar, né, passar de forma breve, até por causa do horário, o pessoal está cansado aí, né, sexta-feira à noite, mas... de forma breve, existem já normas, né? A STM, inclusive, ela tem um comitê, a STM F42, onde bianualmente, né, a cada 2 anos, esse comitê se encontra para definir alguns processos, né, e normas novas, normatizações novas, justamente para o processo de manufatura aditiva. Esse comitê F42, ele não trata só de manufatura aditiva por deposição a arco ou de manufatura aditiva de ligas metálicas, como de outros processos também voltados à manufatura aditiva, mas assim, tem bastante já
normas, né, internacionais, a STM, outras normas europeias, já voltadas à manufatura aditiva, né? Então, assim, como eu falei, no Brasil, infelizmente, é algo que ainda não ganhou a força que tem lá fora. Mas na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, é um processo que já está bem robusto, é um processo que já ganhou bastante força, inclusive é um processo que já está sendo comercialmente, já tem peças fabricadas, né, peças sendo aplicadas em projetos, indústria automobilística, indústria aeronáutica, já tem muita peça obtida através da manufatura aditiva, a própria indústria de óleo e gás na Europa já começa a se manifestar em relação a esse processo, assim como a Petrobras aqui no Brasil, né? Então, assim, cada vez mais as normas vão se adaptando à realidade, né? E vão sair normas novas, né? Mas já tem um trabalho bastante robusto sendo feito nesse segmento, Thiago. A gente enxerga aí que assim, hoje a manufatura aditiva, muita gente até fala, né? Comentei que o pessoal queríamos fazer essa live, o pessoal, isso aí é o futuro, é o futuro. Na verdade, eu discordo. Manufatura aditiva já é presente, né? Ela já está entrando no patamar da indústria, né? O patamar de produtividade, onde uma tecnologia ela passa a ser, né? Toda tecnologia, né, tem uma curva. Esqueci o nome agora, peço perdão, mas tem uma curva onde ela tem o pico da incerteza, né? Tem o pico da expectativa e depois o vale da incerteza até obter o patamar da produtividade, onde a indústria começa a enxergar aquilo como algo aplicável, produtivo e começa a ser produzido em larga escala. Hoje a manufatura aditiva, por deposição a arco, a manufatura aditiva em leito de pó, ela já está chegando no patamar da produtividade. Então, no Brasil aí pode ter certeza que em poucos anos a gente vai ver indústria nacional aí começando a fabricar peças de manufatura aditiva por deposição a arco aí em uma escala muito maior do que hoje é feita somente em universidades. Muito bacana. Que sejamos nós os fomentadores dessa tecnologia, né? Sim, Rogério, com certeza. Dúvida? Não, da minha parte aqui tá ok. Agradecer ao pessoal que esteve acompanhando aqui no YouTube as perguntas, né? A gente não consegue, pelo tempo, encaixar todas as perguntas, mas no máximo aí que a gente conseguiu, a gente foi colocando os assuntos aí no nosso bate-papo. E a gente viu que é um assunto muito interessante, né? A gente poderia ficar mais 2, 3 horas aí, ia fluir muito legal esse bate-papo aí. Fábio, se quiser parar o compartilhamento um momentinho. Opa, sim, perdão. Peraí. Peraí que a gente tem a barreira tecnológica aqui ainda, né? Assim como os processos industriais. Pronto, interrompi, né? Você não interrompeu. Não? Peraí, então. Dá um Alt Tab aí que ele vai aparecer para você. Certeza? Bom, pelo menos você não aparece aqui. Enfim, acho que é o de menos, né? Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu essa live. Quero agradecer ao meu amigo Rogério, ao meu amigo Fábio, que deu essa aula aqui pra gente. O pessoal que mandou dúvidas, pedir desculpa àqueles que a gente não conseguiu responder. E acompanhe os próximos debates. Vamos estar sempre fazendo aqui os nossos debates com essa equipe que está aqui, com novos profissionais, colegas profissionais da indústria que tem a contribuir. Pessoal que vai mandar para a gente conteúdo, algo que vai agregar para você que está ouvindo um tema interessante como esse numa noite de sexta-feira. Então, pessoal, obrigado. E estou interrompendo aqui, tá? Estou finalizando agora a nossa live. Só agradecer o pessoal aqui também, Thiago. Posso? Peço a palavra aí. Queria agradecer aí também todo mundo, né? Estamos aprendendo ainda, né? Então, se falamos algo que de repente não ficou muito claro,
peço perdão a todos, mas queria agradecer aí a companhia de sexta-feira, né? Não é todo dia que a gente consegue aí alguém para nos acompanhar numa sexta-noite, né? Bom, obrigado a todos, me sinto lisonjeado de verdade pela companhia de vocês dois, Rogério e Thiago, amigos aí que temos aí há mais de 11 anos, né? Sim. Quase eu tenho mais tempo de amizade com vocês do que de casado, né? E agradecer também a todo mundo que assistiu aí a live hoje. Fico realmente lisonjeado, é uma grande honra, né? Vocês cederem na sexta-feira aí para nós. E esperamos, né? Em breve estaremos fazendo um showroom do nosso equipamento, o equipamento que fabricamos. Esperamos fazer uma nova live aí mostrando, né, na prática o nosso equipamento em operação. E vamos fazer esse showroom e vamos deixar em aberto aí, fazer também convite para todo mundo que participou da live e nos visitar. Possivelmente faremos em 2 etapas. Vamos ainda negociar com os professores aí para fazer uma na Unicamp e talvez em Sorocaba aí com o Rogério, fazer um showroom também. E quem sabe aí sorteamos alguns brindes aí também para o pessoal que for nos visitar. A gente avisa aqui então. Show de bola, maravilha. Fábio, você é sempre muito bem-vindo e estaremos sempre aqui. Eu que agradeço. Forte abraço para todo mundo. Um abraço, boa noite aí. Boa noite a todos. Boa noite, até mais.